Olá, queridos e queridas, estamos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco na palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto no livro de Ruth, capítulo 1, que diz assim: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada com seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas 2 noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu dizer que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê o que acheis descanso para cada uma da casa do seu marido. E beijando-as elas, levantaram sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos para que fossem por vós maridos? O versículo 14 diz: então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo, aos teus deuses. Volta tu também, porém, após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. O versículo 22 diz: assim Noemi voltou com ela, Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Esse texto nos fala de um homem que sai da cidade de Belém com seus 2 filhos, com sua esposa. Ele morre lá na terra de Moabe. Depois de um tempo, seus filhos morrem também, e fica ali somente Noemi, sua esposa, com suas 2 noras, Orfa e Ruth. E ela, ouvindo que na sua terra de Belém, havia pão, ela resolve voltar para a sua terra, e ela fala com suas 2 noras: olha, voltem para a casa dos seus pais, voltem para os seus deuses, porque eu vou voltar para a minha terra. E elas insistem em ficar com Noemi, dizem que querem ir com Noemi. Noemi: olha, ainda que eu tivesse filho no meu ventre hoje, não daria tempo de casar com vocês. Vocês não esperariam, não daria para ser. Então voltem para a casa dos seus pais. Orfa decide ir após a sua família. Porém Ruth diz: não me instes para que te deixe, porque não te deixarei. Aonde tu fores, eu irei. O teu povo
é o meu povo. Aonde pousares, eu também vou pousar. E aonde tu morreres, eu morrerei contigo. E vendo Noemi que não tinha como deixar a sua nora, ela vai junto, vai as duas. E o texto no versículo 22 vai dizer que chegaram Noemi e Ruth no princípio da cega da cevada. E quando elas chegam na cidade de Belém, o texto a seguir vai dizer que Ruth fala com a sua sogra que ela iria respigar espigas em alguma terra. E Noemi dá uma palavra para Ruth, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guie na terra em que tu irás entrar para respigar. E era um costume naquela época, né? As pessoas, quando elas escolhiam aquilo que caía no chão, ficava para aqueles que vinham de fora poder pegar, e se chamava isso respigar. Era aquele que vinha após, pegando aquilo que sobejava, aquilo que caísse no chão, não poderia ser pego pelos funcionários, né? Pelos donos daquela terra, mas deveria ficar para os estrangeiros que chegassem e pudessem se alimentar. E nós vimos que Ruth, vai para uma terra respigar e ela fica ali durante o dia, ela é bem recebida e no final do dia o dono da terra, chamado Boaz, pergunta quem era aquela moça e eles falam da Ruth, diz que Ruth ela era nora de Noemi, fala da linhagem daquela moça, da onde ela veio, quem era ela na verdade. E Boaz chama Ruth e diz, olha, não vá para outra terra respigar, fique aqui conosco. Não deixe, fique aqui junto com as nossas moças, não, para que ninguém te perturbe. E é interessante que ela volta para casa e quando ela chega em casa, a sua sogra pergunta onde você estivera respigando nesse dia. E ela, olha, eu estive na terra de Boaz. E quando ela dá essa notícia para Noemi fala para Ruth, olha, Boaz é um dos nossos remidores, é alguém que é nosso parente, que é meu parente, e ele pode nos abençoar. E dali para frente, Noemi ensina uma estratégia para Ruth e ela volta e vai aos pés de Boaz, ela fala com Boaz, ela conversa e explica a situação para Boaz. Boaz se levanta como remidor e diz, olha, não sou eu teu primeiro remidor, não sou eu o primeiro remidor de Noemi, nós vamos até quem é o primeiro remidor. E ele vai até esse homem e diz a história que aquele que fosse o remidor da terra também deveria tomar Ruth por esposa. E o primeiro remidor, aquele que era o primeiro, não quis. E Boaz passa a ser então o remidor de Noemi, o remidor de Ruth. E aquela moça que antes respigava espigas de cevada numa terra que era para ela estranha, agora ela casa-se com Boaz, que era o dono da terra. Nós vimos aqui uma atitude tão linda de Ruth, que deixa a sua terra, deixa seus deuses, deixa os seus pais e vai após a sua sogra e diz, aonde você pousar eu vou pousar, o teu Deus é o meu Deus, aonde você está, você ficar eu vou, para onde você vai eu vou, aonde você morrer ali morrerei eu. Olha o amor grande de Ruth pela sua sogra, ela acompanha sua sogra não tinha nada para oferecer para ela, porque já não poderia mais gerar filhos para que pudesse ser seu esposo, já que ela era viúva de um dos seus filhos, mas ela acompanha sua sogra sem interesse algum, vai para respigar
espigas num lugar onde ela não era conhecida, num povo que não era dela, num lugar de um Deus que não era o Deus que ela servia, que seus pais serviam, mas ela entende que estar perto de Noemi seria abençoador para ela. O texto vai nos dizer que ela venha casar com Boaz, o dono das terras em que ela primeiro veio a respigar. O que eu quero dizer para você nesse dia, que toda ação de amor gera algo grande na nossa vida. Nós vimos aqui que a atitude de Ruth de acompanhar a sua sogra, de amar tanto a sua sogra sem querer nada em troca, Deus a honrou de tal maneira que ela veio a ser a dona daquelas terras, no lugar onde ela respigou as espigas, né? Ela veio a ser a dona daquela terra. O Senhor honrou ela ainda mais, tendo um filho que veio entrar na genealogia de Cristo. Ela veio entrar na história daquele que viria a ser o Salvador do mundo. Como o Senhor honrou a vida de Ruth. Ela veio de uma terra estranha, de uma terra que não era dela, mas o Senhor honrou Ruth pela atitude dela de acompanhar sua sogra, de amar sua sogra, de entender que o Deus de Noemi era um Deus abençoador, mas que ela não estava indo porque por nada que ela poderia receber em troca. Mas ela mostra ali uma atitude de fidelidade à sua sogra. E o Senhor honra Ruth pela atitude de fidelidade. E o Senhor também assim abençoa a casa de Noemi. Quando Noemi volta de Moabe, ela volta envergonhada, ela volta entristecida, ela chega até mesmo a falar quando ela chega na cidade: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque amargurado e triste está o meu coração. Ela volta para aquela terra tão envergonhada, mas na terra em que ela chega envergonhada, o Senhor honra Noemi com o neto, o filho de Boaz com Ruth, que veio ser uma bênção na casa de Noemi. O Senhor fez gerar Obed, aquele que viria a ser o avô de Davi. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nosso Deus é Deus que muda história. Quem sabe você tem chegado numa terra que não é sua. Quem sabe você está num lugar que não é seu propriamente. Você tem sido adotada nesse lugar. Você tem sido adotado nesse lugar. É uma terra que talvez não seja a sua, uma família que não seja a sua família de sangue, mas eu quero te dizer que Deus tem honra para você. Seja fiel àquele que tem te ajudado, aquele que tem, aleluia, abençoado a sua vida, e acompanhe essa pessoa, vá com essa pessoa para o lugar que Deus tem para você, ainda que por um período você venha respigar as espigas de cevada, mas a Bíblia vai dizer que elas chegam exatamente no princípio da colheita da cevada. Deus vai colocar você no lugar do princípio da colheita, para que você não venha perder nada que essa terra tem para dar. Deus vai te abençoar nessa terra, será grande a tua colheita, será tão grande a tua colheita, que além de você colher para comer e dar para aqueles que estão dentro da sua casa, Deus vai te honrar com um nome nesse lugar, Deus vai te honrar com uma terra nesse lugar. Tão somente seja fiel, tão somente entenda para onde Deus está mandando você ir.